Sejam muito bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre contabilidade organizada e regime simplificado. Quais as principais características de cada um, vantagens, desvantagens, limites de faturação, obrigações fiscais, entre outros. E é por isso que é nosso convidado Ângelo Dias, contabilista certificado. Ângelo, bem-vindo ao Finanças a Contar. Olá, Karina. Vamos falar de um tema que é muito importante e suscita muitas dúvidas. E a minha primeira questão é quais são as principais diferenças entre a contabilidade organizada e o regime simplificado? Deixe-me explicar que muitas das vezes naquilo que é a gíria contabilística e fiscal, fala-se de uma coisa que é contabilidade organizada. A contabilidade, por natureza, é organizada, ou então não é contabilidade. Claro. Portanto, tenhamos isto presente. O que nós estamos a falar, ou quando alguém pergunta uma situação destas, é saber em que regime fiscal eu posso estar. Simplificado ou não simplificado, e aí sim, depois do não simplificado, é a contabilidade organizada. A grande diferença é, de acordo com o código do IRS, nos seus artigos do 28 ao 30A, que trata esta matéria, nós poderemos ter o regime simplificado se não tivermos mais do que 200 mil euros de volume de faturação. Okay. Se eu ultrapassar este limite dos 200 mil euros, então tenho que ter a tal contabilidade organizada, significa que há um conjunto de requisitos, significa que há um conjunto de pressupostos e de obrigações fiscais, declarativas e fiscais, que impõem exatamente esse tratamento com a tal contabilidade. Mas, basicamente, a grande diferença é o valor. Não é? Eu diria porquê? Porque às vezes há muito esta dúvida e também lhe pergunto quais é que seriam os critérios que determinam aqui se um colaborador é independente ou pode optar por outro regime. Outro aspecto também importante, falamos muito no trabalhador independente, falamos muito no profissional liberal e às vezes esquecemos uma outra entidade, uma outra figura, que é o empresário em nome individual. Nós chegamos a ter o empresário em nome individual de responsabilidade limitada, o EIRL, hoje caiu em desuso porque já não se usa esta designação e tecnicamente o que se fala é de uma sociedade por cotas unipessoal, porque só um único sócio. Qualquer um destes pode estar neste tipo de regime. Muito bem. Não posso deixar também de alertar os nossos telespectadores para o seguinte: para além do regime fiscal, nós temos mais dois aspectos importantíssimos. A situação da segurança social e o seu regime, falaremos um bocadinho sobre este aspecto, e um outro aspecto que é qual o enquadramento do regime, também ele fiscal, mas em sede de IVA. E estas grandes diferenças, ou melhor, estes dois aspectos podem fazer muita diferença. Sem dúvida. Quais é que são as vantagens de escolher aqui a contabilidade organizada? Diria o seguinte: por defeito, a administração fiscal, portanto a AT, parte do princípio que o tal regime simplificado, e chama-lhe simplificado, e eu vou explicar porquê, porque só vai tributar em função de um volume de negócios um determinado fator, ou seja, uma determinada percentagem. Essas percentagens variam em função de várias atividades económicas, se quisermos ver e falarmos deste enquadramento. O que é que acontece? Acontece que eu, quando tenho o regime simplificado, há um determinado regime onde se enquadram os habituais profissionais liberais, o senhor advogado, o senhor arquiteto, o senhor economista, outras profissões, enfermeiro, muitos que estão na lista do artigo 151 do IRS, e essa lista tem essas mesmas tarefas. Os dentistas, há muitos. Sim, sim. Estes profissionais podem ser tributados pelo seu coeficiente de 75% do volume de negócios relativamente à taxa de IRS que lhe calhar no respectivo escalão. Portanto, é por isso que dizemos simplificado. No que diz respeito à contabilidade organizada, que é o regime que pode ser também utilizado por opção, ficando aí nesse regime há algum tempo, porque tem prazo, eu nesta circunstância já não estou com fatores, já não estou com coeficientes, com percentagens, em função do volume de negócio, eu aí já tenho que fazer aquilo que é a tal contabilidade organizada. Portanto, existem papéis, existem documentos, e eu do lado dos custos tenho que ter documentos que me consubstanciem essas despesas, que suportem
e que sejam naturalmente inerentes à atividade daquilo que eu estou a fazer, e do outro lado tenho o volume de negócios. Certo. A contabilidade organizada o que vai fazer, como qualquer empresa, como qualquer negócio, vai somar os custos, dando aqui um exemplo numérico, 98 de custos, 100 de proveitos ou de volume de negócio, eu tenho um lucro de 2. De acordo com o código do IRS, se eu em 2 anos seguidos ultrapassar os 200 mil euros, ou num dos períodos, dentro destes 2 anos, ultrapassar o volume de negócio em 25% destes 200, portanto 25% são 50, quando atingir os 250 mil, tenho que automaticamente passar para a contabilidade organizada. Ou seja, o que a AT nos diz é, deixa de ter o regime simplificado. Karina, deixa-me só dizer-lhe um outro aspecto sobre o regime simplificado e porque é que a administração fiscal, por defeito, admite este regime. Muitas das vezes nós hoje não precisamos de ir às finanças para dar início da atividade. É verdade. Como antigamente se dizia, coletar, não é? Começar a atividade. Hoje não é preciso. Eu hoje vou ao site e dou o início da minha atividade, tenho a senha e entro e começo. Quando eu vou às finanças, muitas das vezes o que me dizem, e é isto que fica no ouvido do senso comum, pode optar pelo regime simplificado. E a pergunta é, e o que é que isso significa? Certo. Não tem que se preocupar com papéis, é só o seu volume de negócio. Conforme eu disse há bocadinho, o regime do IVA e o da Segurança Social, no que diz respeito ao do IVA, se eu não estiver no regime geral e, portanto, estou a deduzir e a liquidar o IVA, se não tiver as faturas das despesas, eu não as posso deduzir, nem como custo, nem como dedução do IVA. Claro. E, portanto, esta é a grande diferença que nós temos hoje. E é por esse facto que, muitas das vezes, nós temos que ter muita atenção para fazer o enquadramento, mas falaremos mais adiante sobre isto, o enquadramento fiscal que a mim, enquanto contribuinte, me pode interessar. E não é só que atividade é que eu vou exercer. E claro, como não poderia deixar de ser, deixo-lhe as minhas dicas. Avalie a faturação mensal, registre todas as despesas e consulte o apoio de um contabilista certificado. E que tipo de despesas é que nós podemos deduzir? Podemos deduzir todas? Se as despesas forem conexas com a atividade, sim. Se elas não forem, não podem ser contabilizadas, não podem entrar na contabilidade como custo. Se eu sou, dando aqui um exemplo, eu sou um arquiteto, é normal que na minha atividade eu tenha um computador, tenha uma impressora, uma plotter, que tenha um estirador, tenha uma secretária. Onde eu peço a fatura com o contribuinte. Eu tenho que pedir a fatura com o contribuinte, eu tenho que pagar a renda, eu tenho que pagar a água do escritório, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar um conjunto de despesas. Posso ter, apesar de ser um profissional liberal, posso ter quadro de pessoal, portanto eu posso ter pessoas a trabalhar comigo e portanto o custo com o pessoal também é um custo que vai deduzir e portanto eu tenho que ter em atenção que todas as despesas sejam conexas com a atividade. Dar um exemplo que é simples e que as pessoas percebem. Quando eu tenho uma deslocação a uma cidade diferente, a um país, essa deslocação, a própria contabilidade considera deslocações e estadias. Portanto, se foi com a minha atividade e eu comprovar à administração fiscal que fui para um outro país para exercer a minha atividade, seja uma feira, seja uma exposição, qualquer coisa, é aceito esse custo. Se eu fui de viagem, de férias e não tem nada a ver com a minha atividade, claro que a AT não vai considerar esse custo. Que conselhos é que daria a um trabalhador independente que está indeciso entre estes dois regimes? Karina, é a altura de falar naquilo que há bocadinho mencionei, quer a Segurança Social, quer a parte do IVA. Se eu sou o tal arquiteto, já que começamos neste exemplo, estou a começar a minha atividade, eu tenho todo interesse em não ficar no regime de isenção do IVA ou até naquilo que muitas vezes falamos dos pequenos retalhistas, porque há limites, os limites são 15 mil euros. Não faz sentido. Porquê? Porque se eu vou comprar o estirador, a secretária, o computador, em todas estas faturas eu tenho muito IVA para deduzir. Posso ter uma viatura que está conexa com a atividade. Tenho aqui um conjunto de várias situações e, portanto, para além do regime simplificado, se calhar eu vou optar pela contabilidade organizada. Porquê? Porque eu tenho papéis, tenho despesas e ainda tenho mais o IVA para poder deduzir. Sobre a parte da Segurança Social,
Quando nós temos a noção do profissional liberal, sabemos, já ouvimos isto muitas vezes, há um período de isenção para a Segurança Social. Verdade. Há 1 ano de isenção para o regime de Segurança Social. Só que depois não podemos esquecer que esta regra há algum tempo já foi alterada e ainda continuamos com a ideia de que eu não preciso pagar. Preciso. Porquê? Porque de 3 em 3 meses, ainda que seja um profissional liberal, eu tenho que declarar no site da Segurança Social o trimestre anterior do meu volume de negócios e é em função disso que é feita a respectiva taxa para a Segurança Social. Explicar um outro aspecto também, que é, muitas das vezes ouvimos falar dos falsos recibos verdes. O que é isto? É quando eu, trabalhador independente, trabalho, passa a redundância, para uma só entidade durante o ano e, portanto, eu passo 12 recibos verdes. Em bom rigor, eu não sou um trabalhador independente. Eu estou a trabalhar para uma só entidade e a Segurança Social já há alguns anos que alterou este regime. Ou seja, significa que apesar de eu de 3 em 3 meses declarar o meu volume de negócios, a entidade para quem eu estou a trabalhar, no início do ano, relativamente aos valores do ano anterior, vai também ela ser tributada. Não são os 23,75, como se fosse um trabalhador dependente, mas vai entrar numa matriz, numa escala onde vai ser tributado pelo valor que foi faturado por este falso recibo verde. Porque, em boa verdade, há que o assumir, ele foi um trabalhador dependente. Sim, sem dúvida. E se nós olharmos para aquilo que são as plataformas online, nós temos toda a informação disponível de uma forma facilitada, não acha? Verdade. Às vezes temos de ter alguma atenção a 2 aspectos das plataformas e da informação que hoje prolifera na net, não é? O Dr. Google deve ser a pessoa mais consultada no universo. Temos que ver 2 aspectos. Qual é a data da informação, porque ela pode estar desatualizada. É isso. E na área fiscal, eu diria que todos os dias temos atualizações, alterações, e portanto há que ter isso em atenção. E outra circunstância também, alguns artigos de opinião podem não estar, digamos, fundamentados, podem não ter como base científica, se quisermos, aquilo que é o conhecimento pleno das leis fiscais e, portanto, posso correr aqui o risco de... Depois há habitualmente uma terceiro local onde muitas das vezes também temos muita informação do senso comum. É aquela conversa de café, não é? Em que também é preciso ter muita atenção, não é? Em que ouvimos o vizinho a dizer eu não pago, eu não faço, isso a mim não se aplica. E aqui vamos cair naquilo que eu dizia há bocado, o enquadramento fiscal. O enquadramento fiscal é importante porquê? Para deixar esta nota, eu não posso olhar para a minha atividade, o tal senhor arquiteto, ele tem que olhar para a sua atividade, depois tem que ver qual é o seu enquadramento familiar e fiscal. Casado, não casado, separado, tem dependentes, sejam ascendentes ou descendentes, tem dependentes ou não tem dependentes. Vai ter quadro de pessoal, como é que vai exercer a sua atividade, aonde? E, portanto, diria, e em jeito de conclusão, que antes de qualquer pessoa, seja trabalhador independente ou de outra área, tomar uma iniciativa ao nível do âmbito fiscal, deve consultar um contabilista certificado, dá-lhe a entender e dá-lhe a conhecer exatamente este enquadramento fiscal, familiar e onde é que está inserido e o que é que visa com isto, se é uma questão pontual ou se é uma questão que vai ser contínua, para ter melhor enquadramento e para, naturalmente, fiscalmente não ser prejudicado. Muito bem, obrigada. Obrigado. E é desta forma que terminamos o programa desta semana. Já sabe, podem enviar as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo para me fazer companhia na próxima semana. Até lá, fique bem. Patrocinado por Floa, pagamento fracionado.